bem-vindos ao nosso Falando Daquilo de hoje, no nosso canal YouTube, com o nosso glossário de termos freudianos, abordando hoje a noção de resistência. Uma noção que vem da arte da guerra, né? E que tem que ver com a ocupação e a contra-ocupação de determinadas posições. O Freud define o tratamento psicanalítico como aquele que opera por meio da transferência e como aquele que leva em conta a resistência. Ou seja, qual é o motivo que alguém tem para não lembrar das suas primeiras experiências sexuais? Qual é o motivo para alguém não querer saber dos seus impulsos hostis? Qual é o motivo que leva a gente a esquecer das nossas fantasias e torná-las assim mais e mais inconscientes e mais recalcadas? Esse motivo clínico é chamado então por Freud de resistência. A resistência, ela ocorre dentro da transferência e ela vai ter duas modalidades, né, descritas pelo Freud já no seu texto seminal de 1893, chamado Estudos sobre Histeria, onde ele vai dizer assim, existe uma resistência radial, que é uma resistência do discurso. Pensem, né? A gente é chamado a fazer uma associação livre, a dizer de qualquer coisa que nos ocorre, mas a gente tem uma incrível capacidade de repetir-se nas mesmas histórias, nos mesmos temas, nos mesmos personagens, nos mesmos assuntos. De onde vem essa propriedade, assim, do nosso discurso de repetir? Bom, o Freud vai dizer isto é uma das formas de resistência. A gente repete para resistir, a gente repete para não lembrar. Também quando é feita uma interpretação, quando é proposta uma ligação que junta um aspecto do sintoma com um aspecto da lembrança, que junta um afeto com uma representação, que junta a representação coisa com a representação palavra, o que acontece, diz o Freud, é que ocorre uma força de expulsão, uma Ausstoßung, né, que trabalha a serviço da resistência, que trabalha a serviço da censura, que trabalha a serviço do não saber, que trabalha para proteger o eu, para proteger o núcleo patógeno da lembrança e do acesso rememorativo. Mas ao final da sua obra, o Freud vai desenvolver uma quantidade grande de fontes de resistência. Ele vai dizer que existem resistências que provêm do super-eu, existem resistências, por exemplo, dos nossos valores morais interiorizados, e em função deles a gente não se permite pensar ou reconhecer certos desejos. Ele vai dizer que existe uma resistência que provém do eu, é a resistência que faz a gente ter vergonha, que diz, eu não vou contar isso porque o outro vai pensar aquilo, que faz a gente ter certas modalidades de assim, evitação de temas problemáticos, mas há também uma resistência que vem do inconsciente, outra resistência que vem do pré-consciente, e uma resistência que vem da consciência. Qualquer função psíquica pode ser tomada como um foco e exagerada para fazer e satisfazer a resistência, que é também um tipo de função ou de incidência da repetição dentro do aparelho psíquico. No fundo, o ponto de virada num tratamento é o ponto em que a neurose de transferência se instala, em que a transferência amorosa adquire, assim, a sua maior magnitude, e é também um momento de maior resistência do paciente ao tratamento. Ele prefere amar, ele prefere, assim, uma conversa de igual para igual, ele prefere fazer qualquer outra coisa a não ser a análise, a associação livre, a rememoração, a elaboração, a Durcharbeitung psíquica. Então a resistência é esse conceito-chave que explica por que nós não somos transparentes ao nosso próprio inconsciente. A resistência é, sobretudo, um desejo de não saber. Para se aprofundar nesse tema, eu recomendo conferência introdutória sobre resistência, que está no volume 17 das Obras Completas. Para receber mais fragmentos do nosso glossário, clique aqui no Aqueronta Movebo. Vai ficar bonitinho, você vai ver.